Quando ele apareceu na tela, todos perceberam na mesma hora ele se parecia com Jin-Woo. O representante explicou que o homem já havia derrotado um caçador Rank S no passado e escapado, e agora, junto de monstros humanoides que haviam fugido de dungeons, poderia ter se envolvido na morte de Christopher. Quando perguntaram se havia alguma prova de que ele era um monstro, a resposta foi direta. A mana dele era incrivelmente parecida com a de um. Questionaram também por que a identidade dele não havia sido revelada antes. O diretor respondeu que era porque ele tinha ligação com alguém presente na sala. O caçador mais forte da China então se adiantou, dizendo que seria mais eficaz revelar logo o nome do suspeito para que pudessem capturá-lo. Sem opção, ele perguntou qual era a relação entre o monstro e Jin-Woo. O diretor então confirmou. Aquele homem era o pai de Jin-Woo, desaparecido há anos. O caçador então perguntou a Jin-Woo o que ele faria se encontrasse o próprio pai. A resposta era óbvia. Se ele realmente fosse um monstro, Jin-Woo o mataria com as próprias mãos. Mas se não fosse, se ele ainda fosse seu pai, então Jin-Woo destruiria todos os caçadores que tentassem machucar a sua família, mesmo que o mundo todo se voltasse contra ele. Mais tarde, do lado de fora, Jin-Woo se encontrou com o caçador da China. Trocaram algumas palavras. O homem apertou sua mão, desejando que o pai dele não fosse realmente um monstro. Depois da conversa com o caçador da China sobre a importação de bebês reborns, Jin-Woo foi chamado pelo diretor da Associação Americana para acompanhá-lo até um local importante. Ao chegar lá, ele reencontra Selner, alguém que achava que não veria tão cedo. Ela explica que pediu para vê-lo porque algo muito grave está acontecendo. Caçadores poderosos estão sendo mortos. E se isso continuar, os pilares que sustentam o equilíbrio do mundo vão ruir. Jin-Woo pergunta se ela o chamou só para avisá-lo disso, mas Selner responde que não. Ela quer pedir que ele proteja esses caçadores. Ela conta que tem tido sonhos em que tenta lembrar o rosto das vítimas, mas não consegue. Em um desses sonhos, ouviu uma voz que a mandava voltar e se preparar para a guerra. O diretor então reforça o pedido. Diz que se Jin-Woo aceitar essa missão, será bem recompensado, pois essas pessoas são essenciais para manter o equilíbrio do mundo. Jin-Woo, no entanto, recusa inicialmente. Diz que sem saber contra quem vai lutar, não tem como aceitar. Ele se levanta e vira as costas, mas logo repensa. Se volta para o agente White e pede que traga a lista dos caçadores que precisa proteger para que possa conhecê-los. Na festa, Jin-Woo encontra Jinho, que está completamente curado. Um chefe de restaurante se aproxima para negociar a compra dos corpos dos gigantes que ele derrotou, mas Jin-Woo diz para resolver isso com seu vice-líder. Afinal, ele é o melhor nesse tipo de coisa. White chega com a lista. Em vez de decorar os nomes, Jin-Woo decide que o mais prático é deixar uma sombra com cada um dos caçadores que deve proteger. Assim, poderá vigiá-los diretamente. Mais tarde, Thomas André se aproxima de Jin-Woo. Após a luta entre eles, seu braço ficou com uma lesão que nem magia conseguiu curar. Thomas pergunta por que Jin-Woo não matou ninguém da sua guilda durante o confronto, exceto Huang. Jin-Woo responde que ninguém ali merecia morrer. Thomas entende e se afasta, mas pede o número de telefone dele para que possam marcar um jantar. A secretária comenta que seria bom Jin-Woo aceitar, já que Thomas é orgulhoso e não vai sossegar até retribuir o favor. Jin-Woo concorda, passa o número e pede uma adaga como presente. Enquanto isso, na Coreia, o diretor da associação sente algo estranho no coração. Ele pensa que talvez esteja chegando ao seu limite, mas sente-se em paz com tudo o que realizou. Só que, de repente, uma presença assustadoramente poderosa surge no fundo da sala, algo que ele jamais havia sentido antes. Ao ver a criatura diante de si, o diretor sente o peso da presença dela, algo poderoso. Por um instante, pensa se é possível conversar com aquele ser, mas logo percebe que não teria chance alguma se lutasse sozinho. A criatura fala, aquele lugar está completamente isolado do mundo exterior. O diretor começa a achar que está preso em um sonho, mas essa dúvida desaparece no mesmo momento em que um fragmento de gelo o acerta, rasgando sua pele e o trazendo de volta à realidade. A dor confirma que aquilo é bem real. Ele encara a criatura e pergunta novamente quem ou o que ela é. O ser sorri e diz que esperava ser reconhecido sem precisar dizer nada, mas vê que no fim, o diretor é só mais um humano comum. Sem aviso, parte para o ataque. O golpe faz com que o fragmento de luz escondido dentro do diretor se revele. O elfo de gelo sorri com satisfação e diz que finalmente o encontrou. Dispara outro ataque, mas o diretor o bloqueia com apenas uma das mãos. O invasor revela que estava procurando por ele há muito tempo. Todos os fragmentos já foram localizados, 2 já foram destruídos. E agora, antes de acabar com mais um, ele só queria ver o rosto do portador. Mas o diretor não recua e grita: tente se for capaz, monarca do gelo.
Os dois se encaram em silêncio. O monarca do gelo quebra o momento dizendo que é inútil continuarem. O corpo do diretor já está no limite, mas o diretor não recua nem um passo. Sem perder tempo, o monarca parte para o ataque, lançando 2 lâminas de gelo. O diretor, em vez de se defender, faz o que qualquer um faria, dá uma cabeçada nas lâminas e já avança com tudo. O monarca do gelo responde na mesma hora, contra-atacando. O diretor desvia por pouco e tenta de novo, mas dessa vez, seu braço é completamente congelado. Mesmo assim, ele não para. No meio da luta, sente que o tempo está acabando e pensa: preciso terminar isso agora, enquanto ainda consigo me mover. Reunindo suas últimas forças, o diretor desfere um de seus golpes finais e atinge o monarca do gelo em cheio, mas logo depois cai de joelhos, exausto, sentindo que aquele era seu limite. O monarca, firme em pé, ri na cara dele e diz que aquilo era patético para alguém que carrega a luz. Sem hesitar, atravessa o peito do diretor com um golpe. Mesmo assim, o monarca continua tentando convencer o fragmento da luz a se juntar ao lado dele. O que ele não esperava é que o diretor ainda tivesse uma última carta na manga. Com um esforço tremendo, ele dá um soco que por pouco não acerta o monarca. Mas o golpe não era para ele. Era um pedido de ajuda. Na hora, a sombra de Jin-Woo, que estava com o diretor, sai correndo. O monarca percebe e vai atrás para impedi-la. Quando está prestes a atacar, Jin-Woo surge das sombras, agarra o monarca pelo pescoço e pergunta: "Quem diabos é você?" O monarca do gelo encara Jin-Woo e pergunta por que o monarca das sombras não entrou em contato depois de reunir tantas sombras. Mas ele interrompe a própria pergunta, como se já soubesse a resposta, e parte direto para o ataque. Um sopro gélido atinge Jin-Woo em cheio, congelando parte do seu braço. Em seguida, o monarca do gelo propõe que parem a luta ali mesmo, pois estavam arriscando suas vidas à toa. Afinal, ele não estava ali para salvar aquele humano? É nesse momento que Jin-Woo vê o diretor, caído ao chão, com um enorme buraco no peito. O monarca do gelo sorri e lança uma lança de gelo em direção ao corpo. Jin-Woo tenta usar a autoridade do monarca, mas não funciona. Desesperado, ele se joga na frente da lança e consegue pará-la no último instante. Aproveitando a distração, o monarca do gelo abre um portal para escapar. Como última tentativa, Jin-Woo invoca suas adagas e ataca com um golpe vital. Ele acerta o inimigo, mas não com a força necessária para derrotá-lo. Antes de desaparecer no portal, o monarca do gelo se vira e diz com desdém que aquele humano morto era um presente, mais uma sombra para o exército de Jin-Woo. Sem perder tempo, Jin-Woo corre até o diretor e grita por Beru, que aparece imediatamente. Ele ordena que Beru salve o diretor, custe o que custar, mas a cura de Beru não funciona. Jin-Woo pensa em usar uma de suas poções, mas o diretor segura sua mão e o impede. Diz que já está grato só por ele estar ali. Jin-Woo insiste em levá-lo a um hospital, mas o diretor admite que não há mais nada que possa ser feito. Os ferimentos foram muitos. Com um sorriso fraco, o diretor diz que está aliviado por Jin-Woo ser tão forte. Agradece a Deus por isso. Pede apenas uma coisa, que no fim, ele escolha ficar do lado dos humanos. Diz que não se arrepende de nada, pois agora pode descansar em paz, sabendo que alguém como Jin-Woo está protegendo todos. Revela que o motivo de ainda estar vivo até aquele momento era apenas para encontrá-lo. E com um último suspiro, agradece. Obrigado por tudo, Jin-Woo. O mundo interno se desfaz. A notícia se espalha. Vários caçadores de altíssimo nível foram mortos, e o pânico toma conta dos sobreviventes. Afinal, se nem eles estavam seguros, quem os protegeria agora? No enterro, Jin-Woo encontra o braço direito do diretor. O homem, visivelmente abalado, pergunta se aquele monstro realmente era tão forte a ponto de nem mesmo Jin-Woo conseguir vencê-lo. Jim responde com pesar que, quando chegou, o diretor já estava... O homem não consegue aceitar, mas mesmo assim, agradece por Jin-Woo ter estado com ele em seus últimos momentos. Jin-Woo recusa o agradecimento. Diz que só vai aceitá-lo quando matar o monstro que fez aquilo com o diretor. Em seguida, pede para chamar os repórteres. Quando eles chegam, ele conta o que aconteceu e declara publicamente: se ninguém mais puder proteger os caçadores, que entrem em contato com ele. Ele irá protegê-los. A Guerra dos Monarcas havia começado. Numa caverna, vários seres poderosos estavam reunidos. O monarca do gelo foi o primeiro a falar. O monarca das sombras estava na terra. Um dos outros logo reagiu, surpreso, lembrando que ele mesmo tinha dito que nenhum humano conseguiria suportar aquele poder. O monarca do gelo admitiu que estava errado. Disse que esse humano, Jin-Woo, era uma ameaça ainda maior que os próprios fragmentos da luz, e que por isso precisava ser eliminado o quanto antes. Ele perguntou quem estava disposto a ir com ele. Um deles se recusou na hora, dizendo que seria loucura enfrentar Jin-Woo agora. Afinal, ele é um dos
dos mais fortes entre os 9 monarcas. Sugeriu esperar pelo Rei Dragão, pois com ele talvez eles ganhariam. Mas o monarca do gelo insistiu. Acreditava que o melhor momento era agora, antes que Jinwoo estivesse em plena forma. No final, 2 aceitaram o plano, 2 recusaram. Enquanto isso, Jinwoo observava a cidade do alto de um prédio, procurando qualquer sinal de mana do monarca do gelo. Mas não estava sendo fácil. Os monarcas não têm sombras, e isso tornava quase impossível localizá-los. Ainda assim, ele não pensava em desistir. Era um caçador e nunca deixaria sua presa escapar. Na associação, o cargo de diretor continuava vago desde a morte do antigo. Alguns sugeriram contratar um caçador de ranks para ocupar o lugar, mas outro nome foi levantado: Jin Chul. Ele ficou confuso com a ideia, mas explicaram que ele sempre esteve ao lado do antigo diretor, conseguia organizar caçadores com eficiência e ainda tinha uma boa relação com o caçador mais forte de todos, Jinwoo. Achavam que ele se sairia bem no novo papel. Jin Chul disse que iria pensar sobre isso. Do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, Thomas André se preparava para enviar um presente especial para Jinwoo. Sua secretária perguntou se ele ainda estava pensando naquilo, e ele confirmou. Disse que Jinwoo tinha poder suficiente para usar aquele item. Uma peça única no mundo inteiro. Seria o presente perfeito.